Boa noite, meus irmãos e amigos da família da fé. Eu quero dar continuidade à aula a respeito do arrebatamento da igreja. Nós, na última aula, falamos a respeito da diferença entre o arrebatamento, num piscar de olhos, como 1 Coríntios 15, 52 fala, num momento. Então vai soar a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, vão ser revestidos da imortalidade. E assim, os mortos ressuscitados e nós, os vivos, seremos transformados. O corpo natural vai também ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Como Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 fala sobre isso, que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E assim estaremos para sempre com o Senhor, com os corpos arrebatados e ressuscitados, né? Então esse é um momento que vai acontecer do arrebatamento da igreja, que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, fala a respeito, né? De estarmos encontrando com o Senhor Jesus Cristo nos ares entre nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Este arrebatamento, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento vai ser nesta vinda dos ares. E este momento vai ser, como eu tinha falado antes da tribulação. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 4, 13 a 18, ou particularmente versículos 15 até o versículo 17, fala sobre esse arrebatamento da igreja, vinda do Senhor nos ares, e nós subiremos para estar com ele, encontrando com ele nas nuvens, tá? Como eu mencionei a palavra do Senhor Jesus Cristo, João 14, 1 e 2, que ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, e ele vai preparar lugar para nós. E ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para que onde eu estou estejais vós também. Então ele vai nos receber para ele, né, na casa do Pai. Então não é nós vamos receber Jesus Cristo aqui na terra e ele vai reinar sobre todas as nações neste momento. Este primeiro momento de vinda nos ares, ele vai nos buscar, ele vai nos arrancar da terra para que nós possamos ser recebidos na casa do Pai, no céu, onde há muitas moradas que ele está preparando o lugar. Então ele vai nos buscar para nós estarmos na casa do Pai. Depois disso é que ele vai vir numa segunda vinda. Então isso foi falado na última aula, que vai ser depois da tribulação. O Senhor Jesus Cristo vai mandar os anjos tocar as suas trombetas e vão reunir os seus escolhidos, a igreja que já foi arrebatada, nos 4 cantos do céu. Mateus 24, 29, 30 e 31. Então, depois da tribulação, nós já arrebatados vão ser reunidos no céu. E aí depois, Apocalipse capítulo 19, versículo 14 especialmente, fala que os exércitos que estão no céu vão estar com as vestiduras de linho finíssimo e vão estar montando os seus cavalos brancos e vão estar voltando com Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. Então, esses exércitos montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, Apocalipse 19, versículo 7, fala que são os atos de justiça dos santos, da noiva, da esposa, que foi para as bodas, foi arrebatada para o casamento com o noivo Jesus, vai receber os seus linho finíssimo, suas roupas brancas, depois da tribulação vai montar os seus cavalos e vai voltar seguindo o fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus, o Rei justo, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, começando destruindo o anticristo com o sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, destruindo o anticristo pela manifestação da sua vinda, e depois ele vai entrar no Vale do Megido, na Batalha do Armagedon, que é o texto de Apocalipse 19, 11 a 21, que também é o texto de Apocalipse 14, 19 e 20, que ele vai pisar os povos na sua ira, no grande lagar da cólera de Deus, no final da tribulação, cumprindo a profecia de Isaías 63, 3 a 6, que ele vai pisar as uvas no grande lagar da cólera de Deus, pisar os povos, os exércitos das nações que adoram ao anticristo, então fazendo com que realmente eles sejam destruídos. Todos aqueles que destroem a terra serão destruídos. E aí então ele vai se assentar no trono da sua glória e vai estabelecer o seu reino de justiça durante 1000 anos. Mas muito bem,
O assunto nesta aula é falar a respeito do arrebatamento da igreja, para nós entendermos quando esse arrebatamento se dará. Então, a palavra de ordem de Deus, né, com a soada voz do arcanjo, e então o Senhor Jesus Cristo vai voltar à vinda nos céus, nos ares, para ressuscitar os mortos em Cristo e também para transformar os corpos dos vivos, para nós podermos herdar o reino de Deus, porque a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, tem que ser revestidos da incorruptibilidade, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então vamos ser arrebatados, transformados. E quando vai ser isso? Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, essa palavra que eu quero mencionar nesta aula de hoje, capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo fala da seguinte maneira: Ora, rogamos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, 2 Tessalonicenses 2:1, ele está falando da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, quer dizer, Ele nos arrancando aqui da terra, nos arrebatando para o encontro nos ares. Então, aqui não está falando da vinda para a terra, mais uma vez, é o que ele tinha falado na primeira carta, 4:15 a 17, agora ele está falando na segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Vinda de Cristo para a nossa reunião com Ele entre as nuvens. Então ele fala assim: nós estamos rogando que vocês não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por espírito, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por espírito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? Quando ele falou a respeito do arrebatamento, as pessoas lá em Tessalônica começaram a vender as suas propriedades, começaram a parar de trabalhar, falando: Jesus está voltando, vamos subir no monte, vamos para Jesus. E ele falou assim: não se perturbem, como se procedesse de nós, como aquilo que nós escrevemos pela carta para vocês, que chegou o dia de Cristo já é agora, tá? O dia do Senhor não vai acontecer assim, tá? Então a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, primeiro vão ter alguns acontecimentos para o arrebatamento acontecer, né? Vinda com o nosso encontro com Ele entre nuvens, que ele falou no 2 Tessalonicenses 2:1. Então, primeiro tem algumas coisas que vão acontecer. Isso não acontecerá, ninguém de modo nenhum vos engane, versículo 3. Porque esse dia, né, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, o que está falando aqui? Antes do arrebatamento da igreja, haverá uma apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da fé. Então, quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele fala assim: ora, o Espírito de Deus afirma, né, expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. Então, fala de pessoas que vão estar afastando-se da fé, pessoas que vão estar se esfriando da fé. E é da mesma forma também que na carta do Apocalipse, né, capítulo 3, né, quando ele fala a carta à última igreja, a igreja de Laodiceia, tá? Jesus fala da seguinte maneira mesmo também. Ele fala assim: olha, quem dera você fosse frio ou fosse morno, mas porque você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, tá? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, né? Então ele está falando a respeito disso, que a igreja está se esfriando. Então, ao invés de ser fria, quer dizer, totalmente incrédula, tá? Ou ser quente, cheia do fogo do Espírito Santo, cheia de fé, a igreja da última geração, da igreja de Laodiceia, que fala a respeito de um momento histórico ali daquela época que João escreveu, mas também tem a ver com um cumprimento profético para os últimos dias. É a carta à última igreja, em Apocalipse 3. E ele fala: quem dera você fosse frio ou fosse quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tá? E ele segue na sequência de Apocalipse 3:17, falando: você acha que você é rico, abastado, não precisa de coisa alguma, mas você é pobre, cego, miserável, nu. Aconselho que de mim você compre colírio para os seus olhos, para você ver, que você tenha vestes novas também, para você se vestir, tá? E aí ele fala o famoso versículo que as pessoas usam para incrédulos, né? Apocalipse 3:20, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui ele não está falando uma palavra para os incrédulos. Jesus está falando essa palavra para a igreja
que estava vivendo naquela época, ou a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, profeticamente falando, tá? Que pessoas que são da igreja, mas colocaram Jesus do lado de fora. E aí Jesus diz: eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar de novo. Tá? A igreja que estava morna. Então está falando sobre apostasia. Alguns apostatarão da fé e vão ouvir ensinos de demônios, tá? Então, com a mente cauterizada, totalmente endurecidos, tá? Então, é essa situação que vai acontecer, já está acontecendo. As pessoas de maneira muito religiosa, né, vivendo nesses dias, né, sem temor de Deus, simplesmente hipócritas, né, também, achando que são ricas e abastadas, pessoas cheias de ostentação, e quando não tem conhecimento de Deus, não tem a vida de intimidade com Deus, não tem o lugar secreto no quarto para orar a Deus, se o Pai se revelar em secreto. Então, são pessoas que estão endurecidas, né? Então, infelizmente, é essa a situação da igreja nos dias de hoje, tá? As pessoas ao mesmo tempo que o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o derramar das últimas chuvas proferidas em Joel capítulo 2, está acontecendo também. Então, por um lado, nós estamos vendo um avivamento, por outro lado, um esfriamento daqueles que são religiosos, vivendo suas vidas medíocres, né? Dizendo que temem a Deus, no entanto, como o Paulo falou também na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, porque homens serão arrogantes, avarentos, desobedientes, endurecidos, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né, tendo forma de piedade, então aparência de piedade, pessoas que acham ou se mostram como se fossem piedosas e temem a Deus, no entanto negam o poder de Deus, não vivem uma vida no Espírito, não vivem no poder do Espírito Santo, estão apostatando da fé. Né, que Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, né, e 2 Timóteo capítulo 3 ele fala desses dias difíceis dos últimos dias, as pessoas endurecidas, as pessoas esfriando, o amor se esfriando de quase todos, como o Senhor Jesus Cristo falou também em Mateus 24, né, 13, se não me engano, né, que o amor se esfriará de quase todos, né. Deixa eu só pegar a referência aqui para dizer com certeza, né. Então é essa situação que nós estamos vivendo, isso vai acontecer antes do arrebatamento. Alguns apostatarão da fé, vão ouvir ensinos de demônios, tá? Mateus 24, desculpa, 24, 12. Vai se multiplicar a iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. E Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho para todas as nações, e então virá o fim, quando o anticristo sentar-se no santuário de Deus, Mateus 24, 15. Então, toda uma sequência ali, né, de Mateus 24, 12, 13, 14, até a manifestação do anticristo. Então, haverá pessoas que vão estar pregando o evangelho do reino. Haverá o derramamento das últimas chuvas do Espírito Santo. Haverá homens e mulheres tendo sonhos e visões, profetizando. Então, a palavra de Joel 2, que o apóstolo Pedro falou no dia do Pentecostes, em Atos 2. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo e profetizando. Por um lado, um avivamento, por outro lado, muitos apostatando da fé, deixando Jesus do lado de fora da igreja, achando-se ricos e abastados, mas são pobres, cegos, miseráveis e nus. Tá? Então, essa apostasia vai acontecer, já está acontecendo. As pessoas ficando endurecidas e longe de Deus, tá? E essa palavra que o apóstolo Paulo falou, então, a respeito dos dias que antecedem a vinda para o arrebatamento. Ele fala, então, que antes da vinda de Cristo para a nossa reunião com ele nos ares, então, 2 Tessalonicenses 2, tá? Versículo 1, ele fala dessa forma, né? Que antes virá essa apostasia, esse afastamento da fé que nós já estamos vendo, tá? E vai piorar, tá? Vai piorar, por exemplo, a situação de pandemia, as pessoas perguntam, cadê Deus? Por que não protegeu a gente? Por que está acontecendo isso? Tá essas desgraças todas, agora o desemprego, as pessoas passando fome, e haverá guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, tá? Ainda ontem teve a notícia de 15 vulcões que explodiram de uma vez só, tá? Então são catástrofes que virão, né? A questão de pragas de gafanhotos também, se vocês viram as notícias, né? Tem vários países da África
tá? Tem pragas de gafanhotos que está destruindo tudo, tá? Então são pragas destruidoras, tá? Aliás, esses gafanhotos já chegaram no Brasil também, tem notícias desses gafanhotos no Brasil. Então são vários acontecimentos que fazem parte do princípio das dores. Então nós estamos vivendo isso e aí as pessoas então apostatam da fé, afastam-se de Deus, esfriam, tá? Ficam mornas, tá? Estão na igreja, mas estão mornas, estão indiferentes, tá? E podem ser vomitadas da boca de Jesus Cristo, tá? E por isso que Jesus pede, né, ou faz o convite das pessoas abrirem a porta, as pessoas da igreja abrirem a porta para ele entrar de volta, para cear conosco. Em vez de comer o pão que o diabo amassou, ele quer oferecer um banquete para a igreja. Ele quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, se alimente da palavra, seja sendo movida pelos céus e não pelas circunstâncias deste mundo, e não pelas tribulações da vida. Então são fatos que estão acontecendo antes do dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa reunião com Ele entre nuvens nos ares. Então, voltando no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, então ele fala sobre isso. Virá primeiro a apostasia. E no versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele fala, primeiro vai vir a apostasia, e ele fala assim, e será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando as pessoas leem esse texto aqui, pensam assim, bom, então o arrebatamento da igreja vai ser depois da manifestação do anticristo. Então, quer dizer, a igreja vai passar pela tribulação porque vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E no versículo 4, na sequência do texto, fala isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então ele está falando do anticristo assentado no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Então, recapitulando, para começarem os últimos dias, tá? Daniel 9, 27, haverá uma aliança por uma semana entre o príncipe da aliança e muitos do povo de Israel com a presença do anticristo. Tá? Ele vai estar lá, mas ele não vai estar se manifestando como anticristo. Depois dessa aliança que está sendo discutida entre as nações, tá? Por isso que eu falei a respeito do tempo lá que o presidente Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e aí começou a haver uma discussão, e as pessoas, então os palestinos que estão lá não aceitam que a Jerusalém seja a capital de Israel. Então vai ter todas essas negociações a respeito da criação do Estado palestino árabe, vai fazer uma aliança entre os povos, os estrangeiros vão estar ali negociando, que é a palavra de Obadias 1:11, tá? Vão lançar sorte sobre Jerusalém para dividir a cidade de Jerusalém, sendo capital do Estado palestino e sendo capital do Estado de Israel, uma cidade dividida, tá? E aí vai haver a reconstrução do templo. Então, Israel vai ter que ceder parte de Jerusalém, a parte leste de Jerusalém, para ser capital do Estado palestino, mas em compensação eles vão ter a oportunidade de reconstruir o templo em Jerusalém e voltar a adorar a Deus lá em Jerusalém. Então eu falei a respeito que você pode ver na internet, maquetes do templo reconstruído ao lado da mesquita, da cúpula dourada, do Domo da Rocha. E aí eu falei de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, que João recebe a ordem para medir o santuário de Deus, o templo em Jerusalém, mas aí é dito para ele, não meça a parte exterior do templo, né? O pátio exterior, porque ele foi dado para os gentios que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa de Jerusalém. Tá? Então estão falando sobre a reconstrução do templo com a mesquita ainda no pátio exterior, tá? Que é exatamente o que vai acontecer. Tá? Então, acordo de paz, reconstrução do templo em Jerusalém. E aí os judeus voltam a adorar a Deus, a prestar culto a Deus, oferecer os seus sacrifícios diários, as ofertas de manjares ou cereais, que está escrito em Daniel 9, 27. Na metade do acordo de paz de 7 anos, na metade da aliança, o que acontece? A parte árabe, apesar de fazer um acordo de paz, continua praticando violência contra o irmão Jacó. Esaú contra Jacó, os ismaelitas contra os filhos de Isaac, tá? Então os descendentes de Abraão, fazendo guerra entre si. Tá? E o Esaú, que é Edom, são povos árabes,
vão continuar praticando violência. Fazem um acordo de paz, mas em vez de haver paz, né, é uma falsa paz, com um falso príncipe da paz. Então não tem um acordo de paz efetivo, tá? Então eles vão continuar praticando violência. Então, Obadias 1:10, tá? E por causa dessa violência feita ao irmão Jacó, a Israel, então se levanta um homem vil, se levanta um homem de Belial, um homem mau, tá? Que vai, apesar da aliança com ele, apesar dele fazer parte da aliança, ele vai quebrar a aliança, tá? Vai destruir o príncipe da aliança dos povos árabes. Daniel 11, 21 a 23 fala a respeito disso. E aí, Daniel 11:31, ele vai profanar o santuário de Deus, tá? No versículo 36, ele vai falar com Daniel 11:36, ele vai falar coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Vai negar o Deus dos seus pais, do povo de Israel, tá? E vai se engrandecer sobre tudo que se chama Deus, objeto de culto. Então, Mateus 24:15. Então, quando vem o fim do anticristo se assentando no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. É esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esse levanta contra tudo se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, tá? Então, é a manifestação do anticristo, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, ele vai, então, estar agindo durante 42 meses, na segunda metade dos 7 anos, tá? Da aliança. Então, vai ver sobre a asa das abominações virá o assolador anticristo. Daniel 9:27. Mateus 24:15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, é este tempo que nós estamos falando, tá? Então, quando as pessoas leem esse texto agora, que antes da vinda de Cristo para a nossa reunião com ele, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta contra tu chama Deus, objeto de culto, na metade dos 7 anos. Então as pessoas falam assim, então a igreja vai ficar aqui, porque primeiro vai se revelar o anticristo. E aqui não está falando sobre essa situação dele se levantar, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo, né? Hoje já existem homens, né, que estão sendo designados, tá, como suspeitas de serem o anticristo. E eu falei para vocês já anteriormente, né, sobre muitos cristos que têm se levantado, falsos cristos e falsos profetas, como Jesus falou, Mateus 24:24. Tá? Se levantará muitos cristos e muitos falsos profetas, fazendo até sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nos dias atuais, eu falei para vocês que existem linhas de pensamento, de interpretação, que falam, por exemplo, que o presidente francês, o Emmanuel Macron, que ele é o anticristo, que ele é aquele que descendente de uma mulher judia que vai estar como líder da Europa, fazendo parte da aliança entre árabes e israelenses, e ele é o anticristo. E ele, por ser de um país que está sendo islamizado, apesar dele ser descendente judeu, ele tem um partidarismo para o lado islâmico, por causa que é assim que o país dele está, né? Então, por questão de popularidade, ele está do lado islâmico, mas ele é judeu. Mas, de repente, se for este homem, o que acontece? Na metade dos 7 anos, com a violência dos árabes contra os judeus, ele se levanta e fala assim, não, eu sou judeu também. Então agora eu vou me levantar como defensor do meu povo. E aí então ele quer defender o povo de Israel, só que aí ele entraria no santuário de Deus dizendo, agora eu sou Deus, me adorem a mim. E faz cessar os sacrifícios diários para Deus, dizendo que o sacrifício agora é para ele, porque ele que é Deus. Tá? Isso numa teoria a respeito do presidente francês Emmanuel Macron. Tá? Eu citei para vocês também, da mesma forma, tá? Que o Jared Kushner, tá, que é o genro do presidente americano Donald Trump, ele é judeu também, ele é um homem de negócios, ele tem uma empresa, a empresa de negócios dele é na Quinta Avenida em Nova York, no prédio número 666, e ali ele abriga a Lucent, tá, que é a Lucifer Enterprises, que está fazendo biochip para marcar as pessoas para comprar e vender os seus produtos, tá? Como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, que as pessoas vão receber a marca da besta para comprar e vender. Então, e ele é o embaixador da paz, ele é o homem das negociações enviado pelo presidente norte-americano, inclusive esteve na inauguração da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Então, ele é um negociador da paz, também um observador internacional,
e que então está no processo de negociações de paz, que de repente, na metade dos 7 anos, ele pode aparecer ali e falar assim, eu sou judeu, e o povo dos árabes, né, estão fazendo violência contra o meu povo judeu, então eu vou me levantar contra isso e também poder se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, querendo ser endeusado e querendo ser adorado como Deus e ser ele o anticristo. Então essa é uma segunda possibilidade, tá? Da mesma forma também eu falei para vocês que existe uma linha de pensamentos, né, do presidente da Turquia, Erdogan, de uma linha de interpretação que é um príncipe árabe, né, que tem o Cristo islâmico, é o anticristo, tá? Que tem violência contra Israel, então está unindo os árabes para guerrear contra Israel, então que ele está exigindo entrada na União Europeia, e daí ele poderia ser um negociador internacional, mais partidarista aos islâmicos, para dividir Jerusalém e também para praticar violência contra o irmão Jacó Israel. Então, uma linha de pensamentos que fala a respeito do presidente turco Erdogan ser o Cristo islâmico ou o anticristo, tá? E outros também que falam a respeito da passagem de Apocalipse, capítulo 17 e 18, que fala da grande Babilônia, da prostituta, que fala ali que é uma cidade com 7 montes, né? Então fala que aqueles 7 montes são a cidade de Roma, particularmente o Vaticano, e faz uma linha de interpretação a respeito do anticristo ser o Papa, tá? E então, ali, particularmente nesse texto, Apocalipse 17 e 18, não fala sobre religião. Ele fala a respeito de uma cidade centro do comércio mundial, tá? E fala ali do anticristo, sim, tal, mas não está falando de Roma, Vaticano ou de Papa, tá? Então aí tem algumas interpretações também, mas é uma linha de pensamentos. Então eu apresentei isso numa aula anterior, já uns 3, 4 aulas atrás, para dizer também, tem muitos cristos que estão se levantando, tá? Quando Jesus falou em Mateus 24, a respeito da destruição do templo, da destruição da cidade, de guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, princípio das dores, Mateus 24, 6 a 8, antes disso ele falou que vão se levantar muitos cristos, dizendo, eu sou, tá? Então eu sou o Cristo, tá? E enganarão a muitos. E depois, 24 ele fala, muitos cristos e muitos falsos profetas, fazendo até sinais e prodígios. Então, o que eu estava falando para vocês é exatamente isso, que nós vivemos numa época, tá, que sempre houve guerras, sempre houve fome, sempre houve epidemias, sempre houve terremotos, agora vulcões, praga de gafanhoto, e um monte de coisas que estão acontecendo. Mas nunca na história da humanidade muitos cristos se levantaram, como eu apresentei esses nomes, né, que são candidatos, segundo as interpretações diversas da teologia, né? Então, estamos vivendo um tempo diferente de todos os anteriores. Estamos vivendo dias em que o Cristo vai se levantar, né? O falso Cristo vai se levantar, o anticristo vai se levantar. Então, é nesse sentido que eu estou mencionando para vocês que hoje já tem Cristos que já estão sendo revelados, tá? Então, quando Paulo fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dizendo que o arrebatamento, vinda de Cristo para a nossa reunião com ele nos ares, entre nuvens, como ele falou na primeira carta 4, 17, tá? Ele fala assim, não acontecerá o arrebatamento, vinda de Cristo, nossa reunião com eles, antes que venha a apostasia, que já está acontecendo, e antes seja revelado o filho da perdição. Tá? Então essa revelação do filho da perdição, do anticristo, já está acontecendo, tá? Então ainda existem múltiplas interpretações e nomes diferentes, mas o fato é que nós estamos começando a detectar quem é a pessoa do anticristo, tá? Pode ser um desses homens, né, que eu mencionei, pode ser um outro que ainda vai aparecer, tá? Porque Daniel capítulo 11, versículo 21, fala que ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, as pessoas às vezes estão focando num desses nomes, e às vezes não é nenhum desses. Ele está vindo caladamente para depois tomar o reino com intrigas. E aí ele vai quebrar as forças inundantes, os poderosos da terra, os reis da terra, os príncipes poderosos, e também vai quebrar o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, ele usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente, tá? Como Daniel 11, 21 a 23 fala, sequência do texto.
Aí ele entra no santuário de Deus, no versículo 31 de Daniel 11, e depois vai falar contra o Deus dos deuses, Daniel 11, 36, fazendo guerras contra os santos de Deus nos versículos seguintes, né, tá? 37, 38, tá? Então, é essa situação que nós estamos vivendo. Então, quando está falando a respeito do aparecimento do anticristo, da revelação, não quer dizer a manifestação dele como anticristo. Está falando que nós vamos ter entendimento de quem ele é, que ele está subindo, crescendo, caladamente, até tomar o reino, na metade dos 7 anos. Então, o arrebatamento da igreja é desta forma. Primeiro, apostasia, perda da fé, ensinos de demônios, o amor se esfriando de quase todos, as pessoas apostatando da fé, deixando Jesus Cristo do lado de fora, e também esta manifestação, a revelação, o aparecimento do anticristo no cenário mundial. E a igreja, especialmente, tendo entendimento de quem é este homem. Mas não quer dizer que ele já está agindo como anticristo ou que a tribulação já está acontecendo, tá? Então, antes era pregado o evangelho do reino a todas as nações, Mateus 24, 14. Então virá o fim, quando o anticristo se assentar no santuário de Deus na metade dos 7 anos, tá? E é o que fala, então, também o versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2. Vem a revelação dele, a gente começa a entender quem ele é, e então ele se assenta no santuário de Deus na metade dos 7 anos, como se fosse o próprio Deus, tá? E aí, na sequência do texto de Tessalonicenses, tá? Isso que eu queria mencionar para vocês, tá? E diz assim, bom, eu vou ler a sequência, né? Versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim: não vos lembrais quando eu estava convosco que eu falava essas coisas para vocês? E agora vós sabeis o que o detém. 2 Tessalonicenses 2, 6. E agora vocês sabem o que detém o anticristo. Então ele está detido. Ele está aparecendo no cenário internacional, mas ele não se manifesta como anticristo porque algo o detém, tá? Para que ele seja revelado somente no tempo oportuno, somente na ocasião própria. É o que está falando 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Quando é o tempo oportuno? Qual é a ocasião própria quando o anticristo vai se manifestar? Na metade da semana da aliança. Tá? Daniel 9, 27. Vai ser na metade da semana quando ele se assentar no santuário de Deus, Mateus 24, 15. Tá? Então a gente tem que somar essas informações, e então ele vai se revelar como anticristo, de fato, na metade dos 7 anos, mas até lá tem algo que detém o anticristo. Ele está detido, então ele está presente, está agindo, está manipulando as nações, está ganhando poder, mas ele não pode se assentar no santuário de Deus. Ele não pode se ostentar como fosse o próprio Deus, porque ele está detido, ele está amarrado nas suas ações, tá? Então, tem algo que o detém para que ele seja revelado somente na ocasião oportuna, tá? 2 Tessalonicenses 2, 6, tá? E que é na metade dos 7 anos. Então, o que detém? O que está impedindo dele se manifestar? Versículo 7, tá? A sequência do texto, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade, do filho da perdição, da operação do anticristo, ele já operava desde a época lá, tá? Então, o espírito desse mundo, né, de adoração ao diabo já existia desde aquela época, tá? Mas ele fala assim, ele já opera, mas há um que agora o resiste, o detém, impede dele se manifestar como anticristo, até que do meio seja tirado, tá? Então, o que está falando nesse versículo 7? Algo detém o anticristo. Quando aquilo que detém o anticristo for afastado, for retirado, então ele será revelado de fato. Então, ele fala assim, então, há um que agora o detém até que seja afastado do meio. Tá? E aí no versículo 8 ele fala assim, então se revelará o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo destruirá pela manifestação da sua vinda com o sopro de sua boca. Então, hoje ele está detido até que alguém que está ali detendo seja afastado, seja tirado do meio. Tá? É essa palavra que está falando, versículos 6 e 7. Tá? Então ele vai se revelar. E como ele vai se revelar agora, nesse segundo texto, né? Primeira revelação é reconhecimento de quem ele é, um dos homens que já existem ou um que vai se levantar. Depois ele vai se revelar
depois que nada o detém, aí no versículo 9 ele fala: a esse cuja vinda, o aparecimento, a manifestação, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, né? E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, a fim de darem crédito à mentira, todos quantos não deram créditos à verdade e tiveram prazer na injustiça. Então, ele está falando que ele vai enganar pessoas com sinais e prodígios, com toda a eficácia de Satanás. No presente momento, o anticristo está vivo, está no meio das nações, está manipulando as coisas, está promovendo uma aliança de paz entre o príncipe da aliança árabe e muitos judeus, e ele está já manifestando-se, mas, no entanto, ele não é o anticristo revelado com poderes, sinais e prodígios da mentira. Ele só pode se manifestar como anticristo, ele só pode exigir adoração e culto, ele só pode se revelar ao mundo com poder e sinais quando aquele que agora o detém, né, quando aquilo que o detém for afastado do meio. Tá? Então ele está detido até que algo seja afastado, até que algo não esteja mais travando ele para ele se manifestar. Quando aquele que o detém, ou o que o detém, for afastado, então ele será revelado com toda a eficácia de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 10, tá? 2, 9 e 10. Então ele vai se revelar com poder na metade dos 7 anos, na ocasião oportuna, versículo 7, com poderes e sinais da mentira, para enganar todos aqueles que não acolheram a verdade. Quer dizer, alguém vai estar pregando a verdade, pregando o evangelho do reino, e as pessoas não vão crer. Tá? E como eles não crerem, então eles vão ficar para serem enganados. Então é a operação do erro. Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então por quê? Tem alguém que está pregando o evangelho do reino, vai estar pregando naquela ocasião, e as pessoas vão poder crer ou não, vão poder ser salvas e arrebatadas ou ficarem para serem enganadas pelos poderes, sinais, prodígios da mentira, segundo a eficácia de Satanás, porque o Satanás vai dar para este homem da iniquidade o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 5. E ele vai agir durante 42 meses, que é o tempo oportuno, a ocasião que está determinada para o anticristo se manifestar na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense. Tá? Então, o que quer dizer isso? O que está detendo o anticristo? O que está detendo o anticristo de se manifestar com poder na segunda metade dos 7 anos é aquele que vai ser afastado. E quem vai ser afastado? Qual era o assunto que o apóstolo Paulo estava falando? Está falando que a igreja de Jesus Cristo, os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós os vivos vão ser transformados, vão ser arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares entre nuvens. Ele está falando do dia da vinda de Cristo, 2 Tessalonicenses 2:1, e nossa reunião com ele. Então nós vamos ser tirados aqui da terra. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo está falando. Nós vamos ser afastados. Então, quando for afastado do meio aquele que agora o detém, no versículo 7, então ele vai se manifestar com poderes, sinais e prodígios da mentira, versículo 9, tá? Versículo 8 e versículo 9, tá? Então, a igreja está presente na primeira metade dos 7 anos, que é um tempo de paz. Vão dizer paz e segurança, tá? 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por que uma repentina destruição? Por que destruição? Porque a aliança de paz vai ser quebrada e na segunda metade dos 7 anos vai haver destruição. Vai haver mortes pelo anticristo, aqueles que não receberem a marca da besta. Vai haver guerras e rumores de guerras. Vai haver perseguição a todas as nações. Ele vai julgar, vai determinar, já com força. Vai destruir os poderosos da época. Então haverá uma grande destruição, haverá uma grande tribulação, né, quando ele se assentar no santuário de Deus, tá? Mateus 24, 21. Uma grande tribulação como nunca houve e nem haverá jamais, tá? Então, vão andar dizendo paz e segurança na primeira metade dos 7 anos. Mas, de repente, num abrir e fechar de olhos, num momento,
1 Coríntios 15, 52, haverá um arrebatamento. A igreja será arrebatada num piscar de olhos. Cristo virá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e seremos todos arrebatados entre nuvens. De repente, um abrir e fechar de olhos. E é por isso que fala que quando andares em paz e segurança vai virar uma repentina destruição. Porque de repente nada mais detém. Porque vai ser afastado aquele que agora detém o homem da iniquidade, o filho da perdição, chamado Anticristo. Então a igreja está arrebatada, nada mais detém. Por que nós detemos a manifestação do anticristo? Porque nós professamos o nome de Jesus Cristo, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós detemos o anticristo porque nós usamos o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Então não é por causa que nós somos alguma coisa, capazes de coisa alguma, mas porque nós profetizamos em nome de Jesus Cristo. Nós amarramos as trevas, nós detemos a operação da iniquidade na autoridade do nome de Jesus Cristo, tá? Como também nós temos o poder do Espírito Santo, tá? Como lá em Mateus 12, Jesus disse dessa forma, né, que ele não expulsava os demônios por Beelzebul, né? Mateus 12, 29, ele expulsava pelo Espírito de Deus, tá? Então, da mesma forma, também nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos a autoridade do nome de Jesus e temos o poder do Espírito Santo, de maneira que nós detemos as trevas. E vamos deter, inclusive, a própria manifestação do anticristo. Quando a igreja que tem que é o templo do Espírito Santo, tem o Espírito Santo em nós, e tem o nome de Jesus Cristo, e está amarrando as trevas, quando nós somos afastados, tirados da terra, afastados do meio, como o texto aqui fala, de Tessalonicenses 2, então nada mais vai deter, porque nesse primeiro momento, não tem ninguém que vai profetizar em nome de Jesus. Não tem ninguém que vai deter as trevas em nome de Jesus Cristo, fazendo os joelhos das trevas se dobrarem ao nome de Jesus Cristo. Não tem pessoas com o poder do Espírito Santo aqui, né, nesse primeiro momento. Não quer dizer o afastamento do Espírito Santo, tá? Então, muitas pessoas falam assim, quando for afastado, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. O Espírito Santo é Deus, ele é onipresente. Salmo 139 fala sobre isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Tá? Se eu subo ao monte, tu estás. Se eu faço a cama no profundo abismo, tu estás também. Trevas, luz, a mesma coisa. Ele está em todos os lugares. O Espírito Santo não vai ser tirado da terra, porque ele é Deus onipresente. Quem vai sair da terra? A igreja de Jesus Cristo, que vai ser afastada, arrebatada entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, sendo recebidos na casa do Pai. João 14, 1 e 2. Nós vamos sair daqui da terra, mas o Espírito Santo vai continuar aqui. Tanto que ele vai selar os 144 mil. Quando o anticristo assentar no santuário de Deus na metade dos 7 anos, já não mais detido pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo na igreja, então ele vai sentar no santuário de Deus. E aí, quando ele se assentar no santuário de Jesus e tirar o costumado sacrifício no templo em Jerusalém, exigir adoração e culto para si, os judeus vão olhar para as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam a respeito de Jesus, então eles verão a quem eles transpassaram, Zacarias 12, 10. E aí eles vão ser seguidores do Cordeiro, eles vão se converter a Jesus Cristo, Apocalipse 14, 1 a 5. Vão ser as primícias, os primeiros convertidos depois do arrebatamento, os primeiros convertidos quando houver a grande tribulação. Então eles vão pregar Jesus, esses 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículos de 4 a 8. E a sequência disso, Apocalipse 7, 9, uma multidão que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, vão estar se convertendo. Tá? Apocalipse 7, 14. Vão estar passando pela grande tribulação, mas vão lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, de maneira que Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo. São pessoas que vão fazer parte do povo de Deus, vão ser salvos também, tá? Mas durante a grande tribulação, as pessoas vão ter que tomar a decisão. Ou adoram o Cristo da nova era sentado no santuário de Deus, ou vão adorar o Cristo dos judeus que eles vão pregar Jesus Cristo o Senhor, tá? Então, e é por isso que também, eu tinha falado para vocês, Apocalipse 13, 5, que ele vai agir durante 42 meses, o anticristo, e ele vai blasfemar contra o Deus do céu, Apocalipse 13, 6, e contra o tabernáculo de Deus e os que habitam no céu, a igreja que foi arrebatada. E no versículo 7, ele vai ter poder sobre todas as nações que ficarem aqui. Nada mais detém o anticristo. E essas pessoas seladas pelo Espírito Santo, 144 mil, sim, eles vão ter o Espírito Santo, tá? Vão ser salvas. E as pessoas também, depois da tribulação,
Depois do arrebatamento, que se converterem de todos os povos vão também receber o Espírito Santo. Mas naquele momento, são esse povo de Deus, né, também, né? Tá? Vão se converter pela ação do Espírito Santo, que vai estar presente aqui na terra, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E vão se converter, tá? E vão ser lavados nas suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, e depois vão entrar na posse do reino quando Jesus voltar com a igreja. Tá? Aí nós vamos para o céu, vamos receber galardões e vamos voltar com Cristo, como eu já tinha falado no comecinho dessa aula, tá? Então o anjo vai tocar depois da tribulação, a sua trombeta. Nós vamos ser reunidos de uma ou outra extremidade dos céus, Mateus 24, 31, e vamos voltar montado em cavalos brancos, Apocalipse capítulo 19, versículo 14, seguindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai soprar sobre o anticristo, destruir pela manifestação da sua vinda, vai entrar na batalha do Armagedon e pisar os exércitos que adoram o anticristo e ao diabo e Satanás, tá? E depois ele vai sentar no trono da sua glória para estabelecer um reino de 1000 anos e nós reinaremos com Cristo durante os 1000 anos. Amém? Então, um pouco mais a respeito da revelação da palavra desses últimos dias. Eu espero que Deus te dê graça e entendimento e revelação a respeito das Escrituras, para que você possa compreender essas verdades das quais nós já estamos começando a ver no princípio das dores, e a apostasia está acontecendo, e a revelação do homem da iniquidade também já está começando a acontecer. Já estamos tendo entendimento de um desses homens que pode estar realmente depois se levantando como anticristo, agora ainda detido, porque nós estamos aqui em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, até que nós sejamos afastados, e aí então ele vai se manifestar na metade dos 7 anos da aliança. Então, quando vai ser o arrebatamento da igreja? Vai ser antes da tribulação da segunda metade dos 7 anos da aliança. Então, não é um arrebatamento no meio da tribulação, é um arrebatamento antes da tribulação, da Mateus 24, 21, antes do anticristo sentar-se no santuário de Deus, Mateus 24, 15, porque a igreja vai estar aqui detendo essa manifestação do anticristo, até que no momento oportuno ele seja revelado na metade dos 7 anos, depois que aquele que agora o detém, o corpo de Cristo, o dia do arrebatamento, quando esse for afastado, o corpo de Cristo for afastado, a igreja for arrebatada, então nada mais o detém, ele vai se revelar na segunda metade dos 7 anos, por 42 meses, com grande tribulação sobre todos os moradores da terra. Tá? Então os juízos de Deus vão estar acontecendo, conforme está escrito no Apocalipse, até que Jesus Cristo volte e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores passe a governar sobre todas as nações da terra, e nós reinaremos com ele durante esses 1000 anos. Amém? Então que Deus nos abençoe com entendimento, com revelação da sua palavra, e nós vamos dar sequência depois nas próximas aulas a respeito desse assunto. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Que Deus te ilumine no conhecimento da palavra do Senhor para vivermos esses últimos dias na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém.